Para finalizar a sequência de 3 partidas longe de Goiânia, não poderia ser diferente, com a mesma pressão, aquele mesmo sofrimento, pelo menos novamente com o objetivo cumprido, a classificação diretamente para as oitavas de finais. Agora já quase 1h30 da manhã, vou até falar um pouco mais baixo aqui no vídeo de hoje, já um pouco cansado, mas essa vitória sem sombra de dúvidas, apesar de mais uma vez um futebol muito fraco, principalmente na segunda etapa, dá um ânimo para a sequência do ano, tanto em relação à continuidade na Copa Sul-Americana, onde a torcida do Goiás tem esse desejo pela conquista, chegar longe nessa competição, Agora você já estando nas oitavas de finais é um passo importante para isso, reduzindo o número de jogos. A gente espera que a diretoria, depois de tentar tanto que o Goiás fosse eliminado nessa primeira fase da Copa Sul-Americana, hoje abriu o olho. Não precisava de ser esse sofrimento todo, era só ter colocado aqueles mesmos jogadores que entraram hoje no segundo tempo, lá no jogo contra o Ginásio, e a gente estaria falando de um cenário mais tranquilo. Isso não aconteceu, não tem nada o que fazer no passado, e sim no presente. O Goiás foi lá, jogou mal o segundo tempo, deu mais sorte do que juízo, o Tadeu sempre salvando ali atrás, e o gol salvador do Mateuzinho já nos minutos finais, realmente uma história incrível, principalmente se você pegar pelo contexto histórico mesmo, a primeira partida do Goiás jogando em território colombiano e também, digamos, destravando essa figurinha, a primeira vitória também em território colombiano. Então dá para dizer que agora o Goiás já ganhou em países fora do Brasil, tanto na Colômbia quanto também na Argentina e no Chile, onde o Goiás inclusive fez a sua primeira vitória fora de casa no Brasil, fora do Brasil, na Libertadores de 2006 contra a União Espanhola no Chile. Então 3 países e um resultado histórico, como falei para vocês. Apesar do desempenho ruim, o mais importante hoje, não adiantaria jogar tão bem como aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Universitário, sair com um empate em 2-2, o que hoje já seria suficiente, mas por exemplo uma derrota daria um gosto muito ruim. Ainda bem que pelo menos não foi aquele time todo reserva, jogadores pontuais entrando também no segundo tempo, o Sander sendo decisivo, tanto atrás quanto na frente. A gente tem que falar isso aqui também no vídeo de hoje, mas principalmente saindo com os 3 pontos e essa classificação já direto para as oitavas de finais. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Como falei para vocês, a 1h17 da manhã, então peço para você deixar seu like aqui também, se inscrever no nosso canal, gravando esse horário para o vídeo sair o mais cedo possível para vocês também nesta manhã de quinta-feira, combinado? O apoiador aqui do canal é o Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida no seu veículo nesse final de semana a partir de R$11. Isso mesmo, com 5 unidades espalhadas por Goiânia e também em Aparecida, serão 3 delas na Avenida Rio Verde. Você encontra também o Brasil Lava Rápido no Jardim América e no setor leste Vila Nova, também com outras várias alternativas, como por exemplo um polimento cristalizado, limpeza de estofados, bancos de couro e muito mais. Você encontra com o nosso parceiro do canal, os links na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa classificação ainda mais especial. Na primeira colocação, o Universitário, como a gente já imaginava, acabou vencendo o Ginásio fora de casa, e eu especialmente estou com uma sensação mais ou menos assim, sabe quando você dana com um cachorro e ele pega e fica meio receoso de voltar a ter um carinho e você brigar com ele de novo? Eu tô basicamente assim, com essa empolgação na Copa Sul-Americana. Depois de tantos discursos desanimadores, os discursos até que não, em relação à Copa Sul-Americana. O discurso em geral do Goiás é muito ruim, e principalmente as escalações, nos últimos jogos na Copa Sul-Americana, sempre utilizando um time reserva. Então a torcida ficou sem esperança, sem moral, por exemplo, do Goiás buscar algo novo nessa competição internacional. Agora, na última rodada, utilizando um time um pouco mais forte, com uma vitória dessa não tem como a gente empolgar, não empolgar, mas como eu falei, fica aquela sensação de como se você tivesse danado com um bichinho ali de estimação e na hora que ele vai voltar para você fazer um carinho de novo, ele acaba ficando meio receoso, fala, pô, será que eu vou, será que eu não vou? Eu tô mais ou menos assim, o meu sentimento hoje, muito feliz, mas com medo de empolgar de novo com essa Copa Sul-Americana e o Goiás nas oitavas de finais, colocar um time reserva no jogo da ida e na volta. Não vou pensar tanto lá no além, comemorar agora, o que é muito importante, tanto essa vitória fenomenal fora de casa, jogando no estádio histórico, no futebol colombiano, no gigante estádio El Campín, que hoje estava lotado, uma pressão danada do Santa Fé logo nos minutos iniciais. O primeiro tempo do Goiás, eu até gostei, do geral, é assim,
O time evoluiu na parte ofensiva, mas na defesa ainda deixou muito a desejar. Um ritmo interessante, como eu falei, o Goiás ele geralmente costuma fazer jogos legais, como se fosse um telespectador neutro que estivesse assistindo a partida, passando ali 11h30 da noite, vendo aquele joguinho na Colômbia, poderia ser bem legal para o telespectador na TV. Pra gente como torcedor, fica aquele vai e vem, né? Aquela esperança, pô, vai fazer o gol, agora tem que voltar todo mundo para a defesa. Foi um jogo que começou muito animado e com o Goiás com uma postura que eu achei até surpreendente. Na hora que eu vi a escalação, fiquei meio receoso em relação ao Diego Gonçalves e o Mateuzinho lá na frente, mas durante a partida, assim, não foi a oitava maravilha do mundo, mas em relação ao que entrou, por exemplo, o Matheus Peixoto, que vem vivendo uma fase muito ruim, né? Hoje eu entendi por que o torcedor do Goiás tá criticando tanto o Matheus Peixoto. Eu não consegui enxergar tanta ruindade dele assim, mas no jogo de hoje especificamente, depois que saiu aquele ataque tão contestável, na teoria, com Diego Gonçalves e Mateuzinho, acabou dando bem mais certo, né? Do que, por exemplo, com o Matheus Peixoto, com uma menor mobilidade. Então o Goiás explorou isso bastante, fez uma pressão lá em cima na saída de bola do Santa Fé, nos minutos iniciais, o que conseguiu retomar algumas bolas. Já com o Palácios, mais ou menos ali aos 4 minutos, ele tenta um chute, né, de fora da área, não conseguiu pegar muito bem. Algumas tabelas também interessantes, onde até mesmo ficou semelhante do gol do Goiás, do Guilherme Marques aos 24 minutos, uma tabela entre Bruno Santos, Diego Gonçalves e Mateuzinho, que ele tenta cruzar, a bola meio que passa por todo mundo dentro da grande área, ele estava buscando o Palácios. Foi uma jogada muito semelhante do gol, já vou falar dela agora, mesmo tendo acontecido outros lances, né. Depois disso, o gol também sai novamente de uma jogada muito semelhante. Lá pelo lado direito, o Diego Gonçalves retoma a bola, dá um belo lançamento, né, em profundidade na linha de fundo. O Bruno Santos, que não fez uma partida boa, estava meio desconfiado ainda durante a partida, dá um cruzamento bom para trás e o Guilherme Marques, dentro da pequena área quase, né, pega de direita. Ainda bem que ele não dominou, não pensou, fez o certo, mandou de primeira e marcou um gol. Então, acho que é um ponto para a gente observar desse trabalho do Armando Evangelista, do Goiás fazendo algumas tabelas próximas. E pelo lado direito, geralmente essas tabelas, por exemplo, no jogo contra o Red Bull Bragantino, aconteceu pela esquerda, muito por conta também da qualidade do Sander por ali. Então, uma jogada que já havia repetido, desta vez com a participação inicialmente do Mateuzinho, com o Diego Gonçalves e o Bruno Santos. Na hora do gol, aos 24 minutos, Bruno Santos também com o Diego Gonçalves e esse cruzamento para trás e o Guilherme Marques pegando de primeira. Antes disso, uma pressão danada do Santa Fé. E o Goiás ele errou principalmente no seguinte, ele até, como pode dizer, parecia que o Goiás estava desatento na marcação, na parte superior, ou seja, do meio de campo para frente. O Goiás ele não conseguia encaixar aquela saída de bola do Santa Fé, então os dois volantes, né, tanto o Zé Ricardo, que geralmente caía um pouco mais pelo lado esquerdo, e o Willian Oliveira, que ficava mais centralizado, eles não conseguiram dar o combate. O Palácio ficava ali meio perdido também. Parece que o campo para o Goiás estava muito largo, muito grande nos minutos iniciais e não conseguia encaixar o meio de campo também do Santa Fé durante a partida, algo que aconteceu muito também no jogo contra o Red Bull Bragantino, né? Vale lembrar que tanto o Eric Ramírez quanto o Lucas Evangelista dominaram o meio de campo do Goiás naquele jogo em Bragança Paulista. Então, de novo, o Goiás apresentando essa dificuldade. E o Santa Fé criou várias jogadas por ali, com muito espaço no meio de campo. O Hugo levando várias bolas nas costas também. O Rodalega tendo um espaço inexplicável, né, para pensar. O cara tentou da bicicleta, teve cabeçada perigosa. O De La Rosa também deu um chute de fora da área muito perigoso. A cabeçada do zagueiro o uruguaio, o Warra, né, o camisa número 3, também passou com muito perigo. O goleiro Tadeu fazendo uma grande defesa, teve um chute também, se eu não estiver enganado, do De La Roça, né, que ele bate com a perna esquerda, o Bruno Melo tenta cortar e quase o Tadeu não consegue pegar, né, teve uma defesa espetacular no desvio ali, um reflexo puro. O Rodalega de novo, nas costas do Hugo aos 32 minutos, um cruzamento pelo lado esquerdo, ele faz o levantamento para dentro da grande área, o Hugo deixa o Rodalega livre, né, que pega a bola com a perna direita, por muito pouco o Goiás não levando o gol. Então, cara, ficou uma pressão absurda do Santa Fé. Parecia ser algo simples de resolver. Voltava ali o Guilherme Marques, que até tentava, dava um combate, dava carrinho na linha de fundo, mas a zaga, parecia que o Lucas Alter, ele hoje teve essa função de jogar um pouco mais avançado, ele não estava entendendo com os dois volantes, então ficava aquele receio, vou, não vou, vou, não vou. E aí, nessa entrelinha, né, o Rodalega tinha bastante espaço, sem considerar também a boa qualidade do De La Roça, né, que ainda bem saiu no intervalo. Não entendi porque que o
técnico do Santa Fé, né, acabou retirando esse bom jogador, o camisa número 25, deixa eu confirmar aqui, muito bom, o camisa número 9, né, número 9, e o Rodalega também, o 11, os que tiveram mais espaço aí nos 45 minutos iniciais. Então o Goiás ele não conseguia fazer uma marcação encaixada no meio de campo com os dois volantes, nem pelas laterais, o Hugo dava muito espaço, o Bruno Santos também na direita, um jogo muito contestável também. O que salvou hoje na parte defensiva foi o Tadeu e o Lucas Alter na segunda etapa também, que foi um zagueiro bem confiante, tanto nos desarmes quanto também no jogo aéreo, um costume, né, ele que vem fazendo partidas muito boas, exceto no jogo contra o Red Bull Bragantino, acabou falhando nos 2 gols, mas em geral é sim um zagueiro bastante seguro. Então eu gostei do Goiás em uma coisa, no primeiro tempo, a parte ofensiva da mobilidade do Diego Gonçalves com o Mateuzinho, o Guilherme Marques também fazendo aquela cadenciando o jogo, né, distribuindo as jogadas. No meio de campo também, apesar na parte defensiva não ter encaixado essa marcação, quando o Goiás tinha a bola, o Zé Ricardo, o próprio William Oliveira, eles tinham o discernimento de parar a bola, rodar, toca ali pro Bruno Melo, começa no Lucas Alter, o Santa Fé também bastante pressionado, com o placar atrás. Acho que o Goiás até foi inteligente de jogar com o placar ao seu favor, né, com um resultado também favorável nos minutos depois que marcou o gol, mas no geral deu muito espaço e deu muito mais sorte do que juízo de não ter levado o gol mais uma vez. No jogo contra o Vasco teve várias chances, contra o Red Bull Bragantino da mesma forma, e hoje o Goiás deixou o Santa Fé chutar 22 bolas no seu gol, sendo 7 na direção correta. É muita coisa e o Goiás precisa rever, como eu falei, principalmente em relação à marcação do seu meio de campo. Então gostei dessa parte ofensiva do Goiás, não que foi a 8ª maior maravilha do mundo, mas o rendimento do Diego Gonçalves, com o Bruno Santos aparecendo por ali, o Guilherme Marques fazendo essa função de um camisa 10, o Palácios também conseguiu conduzir bem o jogo, na saída de bola também tinha uma certa qualidade, mas na defesa foi um desastre quase que total. O Goiás não conseguiu parar o Santa Fé no primeiro tempo, inclusive a posse de bola até ficou equilibrada, né? 59% para o Santa Fé, 46% para o Goiás. Porém, no número principalmente, o Santa Fé teve 4 escanteios, 2 dele com muito perigo, né? Com o zagueirão uruguaio também, o Arra fazendo essa cabeçada, e 9 chutes em direção ao gol. É uma quantidade muito grande, principalmente por ser do Rodalega, né? O principal jogador, o camisa 9, que na teoria teria que ficar ali mais encurralado, sempre com o jogador nas costas. O Goiás não conseguiu fazer essa marcação e deu muita sorte. Ainda bem que conseguiu virar o placar favorável, né? Já que o Universitário já estava ganhando também a sua partida lá no Peru, e uma vitória do Santa Fé, uma virada no segundo tempo, poderia ocasionar uma eliminação. Só para a gente completar aqui nessa análise do primeiro tempo, uma postura tática, né? Uma mudança, uma variação do técnico Armando Evangelista também, além do Zé Ricardo fazendo aquela função mais pelo lado esquerdo do campo hoje. O Bruno Melo, em determinado momento da partida, ele subia para fazer quase como lateral esquerdo e deixava o Hugo espetado lá na ponta esquerda. Observei também essa movimentação, quase deu certo. Ali mais ou menos, se eu não estiver enganado, com uns 28, 27 minutos, logo após o gol do Goiás, teve uma jogada semelhante assim, do Bruno Melo fazendo essa saída longa pelo lado esquerdo, o Hugo lá na frente, o Diego Gonçalves e o Mateuzinho também com esse ataque mais móvel, né, mais ágil, ali pelo setor central. Foi a única vez, inclusive, que o Hugo apareceu nesta parte ofensiva. Indo agora para o segundo tempo, rapaz, se o primeiro tempo foi difícil, o segundo foi ainda pior. Você pega esse segundo tempo de hoje, o primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino e o primeiro tempo também do jogo contra o Vasco, os piores do Goiás, sem sombra de dúvidas, nesta parte importante da temporada, né, entre Campeonato Goiano, Copa Sul-Americana, também a Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse jogo de hoje também e os outros demais, né, só não perde para aquele Goiás em umas lá na primeira fase do Campeonato Goiano, mas assim, não valia, convenhamos, absolutamente nada. Nessa ocasião de partidas valendo alguma coisa para o Goiás, esses últimos 3 jogos foram terríveis por parte do Verdão, tanto o primeiro tempo contra o Vasco, o primeiro contra o Red Bull Bragantino e hoje também na segunda etapa contra o Santa Fé. Uma postura que assim, o Goiás pelo menos de nomes, de mudanças, não recuou o seu time, mas a postura dentro de campo, às vezes é óbvio, né? O jogador ele tem ali a percepção dele dentro de campo, que pode não seguir as instruções do treinador. Acho que isso pode ter acontecido também, uma pressão grande do Santa Fé, que buscava a vitória, jogando dentro de casa. O Goiás começa sem nenhuma mudança, no Santa Fé entra o enamorado, né? Muito bom jogador, muito perigoso, Deus do céu, na vaga do De La Roça, outro que vinha fazendo uma ótima partida. Até que o Goiás ele começa bem, ele teve uma saída de bola rápida ali aos 4 minutos, onde o Guilherme Marques tenta pegar a bola de primeira, né, com a perna esquerda, acaba mandando por cima. Aos 6 minutos, teve o contra-ataque do Palácios, Diego Gonçalves
dentro da grande área acaba não conseguindo fazer um domínio. Então eu tinha uma expectativa do seguinte: beleza, a gente tá com o placar à frente, não precisa dar choque não, recua, tenta sair no contra-ataque e consegue respirar nessas bolas longas e, por que não, conseguiram fazer um 2-0. A questão é que isso aconteceu até os 6 minutos, como eu falei, teve essa jogada do chute do Guilherme Marques e também esse contra-ataque do Palácios com o Diego Gonçalves aos 6 minutos. Depois disso, basicamente, só deu o Santa Fé. Teve um lance ali perigoso do Bruno Santos, uma recuada para o Tadeu aos 9 minutos, né? De cabeça, quase que o cara faz um gol contra, mas foi uma jogada que ajudou naquela questão. O Mateuzinho começou a marcar quase como meia-direita. Não entendi essa intenção do Armando Evangelista de colocar o Mateuzinho por ali. Acho que não funcionou. Ele, óbvio, marcou o gol, né? Mas na parte defensiva, ele sofreu bastante, levou vários dribles. Teve aquele lance também onde o goleiro do Santa Fé, ele dá um balão para frente, o enamorado domina a bola e o Mateuzinho fica lento na marcação, quase consegue encobrir o goleiro Tadeu naquele lance, foi sim bastante perigoso. Então o Goiás começou mal e também dessa marcação desencaixada. O Bruno Santos, da mesma forma, não vinha fazendo uma boa partida. Ficou aquele tanto de cruzamento, o Goiás não conseguia sair jogando, não tinha mais um meio de campo, o Guilherme Marques não aparecia, o Diego Gonçalves também lá na frente, muito sumido, né? No geral, do meio de campo do Goiás mesmo, que até tinha 2 homens, né, para pensar esse jogo, o Palácios e também o Guilherme, a bola não chegava neles e ficava só aquela coisa, o Santa Fé com a bola, o Goiás recuado, tentava tirava, afastava um pouquinho, virava um lateral, tentava enrolar o jogo, o Tadeu ali também sempre muito esperto, né, nessa bola quando vai para a linha de fundo, mas no geral ficou devendo bastante nessa saída de bola do Goiás, que diferentemente do primeiro tempo, onde até tinha essa inteligência de acalmar o jogo, sair rodando, calma, sofre uma falta, roda nos zagueiros, essa mobilidade também do Mateuzinho com o Diego Gonçalves completamente sumiu. Isso não teve no segundo tempo. Até entra alguns titulares, naquela hora ali aos 19 minutos, dá para dizer que assim, o Goiás, beleza, teve algumas chances do Santa Fé, mas já estava encaminhando para a reta final. E com a entrada de titulares, a gente esperava um jogo mais tranquilo. Entrou o Sander no lugar do Hugo, também o Morelli na vaga do Palácios e o Matheus Peixoto no lugar do Diego Gonçalves. Porém, o Goiás leva o gol logo em seguida, não mudou basicamente nada em relação à postura. O gol sai aos 27 minutos do Rodalega, né? Uma bola que o Maguinho afasta, não dá para dizer que o Maguinho afastou mal, cara, mas ao mesmo tempo não foi o ideal. Do jeito que a bola vinha ali para ele, talvez se ele mandasse a bola para frente seria o mais fácil, ou para um escanteio, mas também é uma jogada perigosa. Ele até tenta cortar, o Matheus Peixoto sempre muito lento, né, nessas retomadas, ele que ajudou nos minutos finais também foi importante na parte de marcação, mas nessa esperteza de jogo hoje estava bastante desligado, assim como eu tô aqui também para fazer o vídeo, né, mas enfim, o Matheus Peixoto tem essa preparação. A bola sobra ali dentro da grande área após a cabeçada para dentro, né, e o Rodalega, camisa número 11, né, acaba fazendo esse gol espetacular. O Bruno Melo de novo, como eu falei, o Bruno Melo ele pode ajudar na defesa, tira umas aqui, faz um desarme ali, mas não é aquele zagueirão, sabe, aquele xerifão, por exemplo. Não falando para ele voltar, não é isso, mas se é o Reinaldo numa bola daquela, pelo menos nem que seja o pé do Rodalega, ele chutava, sabe, aquele balão doido. Então, eu acho que o Bruno Melo ele não tem essa intensidade, essa esperteza, essa antecipação para ser um zagueiro e enfrentar esses camisa 9. O Lucas Alter sim, evoluiu bastante nesse quesito, mas essa bola acaba saindo no pelo lado esquerdo, né? E o Bruno Melo também, que já levou alguns gols, o Goiás já levou alguns gols em cima do Bruno Melo também nessa questão. Teve aquele jogo contra o Fluminense, onde ele vai afobado no Lima, né? Ali no comecinho do segundo tempo. Enfim, um zagueiro que eu gosto, enfim, acho um jogador interessante, mas para ser titular em todo jogo, não confio. Eu acho que o Bruno Melo tinha que ser como se fosse um terceiro zagueiro. Aí sim, o Goiás contratando um zagueirão de peso, colocando ali no meio, Lucas Alter na direita, Bruno Melo na esquerda, acho que funcionaria mais. Mas enfim, é o que a gente tem, né? Bola pra frente também. Leva esse gol aos 27 minutos. Eu, nesse momento, sendo bem sincero, aos 19... Não, calma aí. 27 minutos, né? Nesse momento, para ser bem sincero com vocês, eu já imaginava que o Goiás iria ser eliminado, porque a pressão do Santa Fé era muito grande. O Goiás não conseguia sair jogando, não tinha contra-ataque, era só afastar e o Santa Fé já voltava a ter a posse de bola. O Maguinho também, nesse lance, né, como eu falei, acho que poderia ter feito algo diferente, sim, mas o Matheus Peixoto também não poderia ter perdido aquela bola. O juiz foi muito bem no lance também, né? Foi uma falta do Matheus Peixoto, ele dá a vantagem e acaba saindo o gol. O Goiás até consegue acalmar, arruma uma encrenca dali, outra dali,
ali, a bola sai, você acaba demorando. O Morelli também, ele entrou até que relativamente bem nessa parte de prender a bola mais na frente, até mesmo levou um cartão amarelo aos 39. Aos 40 o Maguinho tira uma bola em cima da linha, o Sander erra, né, ali no lance da marcação, tenta sair jogando com um toquinho para trás de calcanhar, não era hora para o Sander fazer aquilo. O Tadeu sai do gol, a bola bate nele ali, sobra dentro da pequena área, né, e o Maguinho tirando a bola em cima da linha. Outro lance perigosíssimo, o Goiás mal demais no jogo, voltou a ser pressionado aos 40 minutos. Aos 43, eu anotei esse lance aqui por conta da intensidade do Lucas Alter na partida. Ele dá um desarme no meio de campo, com uma força, um vigor espetacular. Aos 43 minutos, uma bela antecipação. O Morelli chega na linha de fundo, faz o cruzamento e o zagueiro tenta tirar, quase faz o gol contra, né? Manda para escanteio. Foi o único ataque do Goiás. Depois daqueles 6, 7 minutos de partida, depois só aos 43 que o Goiás consegue ter essa aparição com o Lucas Alter, com esse belo desarme, e o Morelli também nessa jogada de linha de fundo pelo lado esquerdo. Leva pressão, bola na área, tira daqui, tira dali, o Tadeu antecipando, escanteio, aquela pressão toda, e o gol do Mateuzinho já aos 51 minutos, uma arrancada do Sander, um passe cara a cara com o goleiro, né? O Sander foi muito bem no lance, rola para o Alisson, pega de primeiro, o goleiro faz uma grande defesa, o Mateuzinho tem a coragem de driblar, e o Mateuzinho já tinha feito isso também durante a partida, né? Vai para cima, faz uma tabela rápida ali com o Alisson, recebe a bola, limpa o goleiro, né? E manda com a perna esquerda, realmente um golaço inexplicável hoje lá no estádio El Campín. E ainda bem, né, que o zagueirão estava ali dentro do gol, acabou que o Alisson não estava impedido para deixar de novo o Goiás na frente. E além dessa parte de matematicamente, dá para dizer que o jogo não teve diferença alguma, já foi ali aos 46, vai saber o que poderia acontecer também, né? Mas até mesmo com um empate o Goiás estaria classificado na primeira colocação. A questão é que uma vitória, isso é muito importante. O Goiás também no seu primeiro jogo no futebol colombiano, ganhando, né, fora de casa. Outro ponto também, o Goiás ele empata o histórico geral, eu não tenho aqui os números exatos, mas agora o Goiás ele tem 13 vitórias e 13 derrotas na história da Copa Sul-Americana. Isso também é bom, né, pra gente que gosta dos números, mas enfim, o mais importante é essa classificação para as oitavas de finais. Apesar dos pesares, a atuação ruim, fraca, principalmente no segundo tempo, é normal essa diferença de ideias, enfim, com a chegada do Armando Evangelista. Acho que o Goiás precisa encaixar mais a sua marcação, não deixar o espaço, o adversário ter bastante espaço, mas no geral, como falei, o mais importante é essa classificação para as oitavas de finais. Ainda estou receoso? Sim, vou comemorar demais essa classificação, mas eu fico com medo daquela coisa de você confiar de novo e o Goiás nas oitavas de finais colocar um time totalmente de reserva. Eu espero muito que isso não aconteça, mas pelo menos aquela frustração inicial de nem sequer passar da fase de grupos depois de toda a condição tranquila que o Goiás se encaminhou, pelo menos isso a diretoria não vai ter que passar por essa vergonha, nessa explicação que seria muito mal digerida pelo torcedor. Jamais irei torcer contra o Goiás, como falei, mas fiquei bastante chateado com essa postura. Vamos ver se isso não acontece nos próximos jogos. Não estou falando para o Goiás largar de mão do Campeonato Brasileiro para focar na Sul-Americana, de forma alguma. Mas se hoje fosse um jogo de Série A, eu tenho absoluta certeza que todos os jogadores titulares estariam em campo. Então não ficar fazendo esse desdém com a Copa Sul-Americana, que é sim muito vantajosa. Hoje o Goiás colocou $500 mil no bolso, se eu não estiver enganado, é 500 mil? Eu acho que é 500 mil mesmo, tá certo, $500 mil, né? O sono aqui já vai batendo, mas é uma grana interessante. O Goiás não precisa ficar pagando nada, sabe? Não tem que pagar hotel, voo só se você for escolher um que você vá direto, enfim. Então não existe essa balela. O Goiás consegue ganhar uma grana boa, também com essa classificação para a próxima fase, ter na bilheteria do jogo das oitavas de finais. Essa é muito importante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você enxergou dessa partida. De novo, um jogo muito fraco, mas de novo, ainda bem, com o Goiás saindo com o resultado ao seu favor, e essa classificação para a sequência do Armando Evangelista também ao comando do Alviverde é muito fundamental, né, para a sequência da temporada. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Como falei, estou falando um pouco mais baixo, posso parecer desanimado, mas estou gravando esse vídeo 1h30 da manhã, então não é porque eu fiquei triste com a vitória do Goiás, eu tenho certeza que vai ter algum comentário falando, se o Goiás tivesse perdido, você estava aqui reclamando. É óbvio que eu estava reclamando, né? Mas não é por isso não, realmente esse horário quebra bastante a gente. Pode deixar o seu palpite também para os próximos jogos e qual adversário você gostaria de enfrentar também nessas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. E tem o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado do Brasil Lava Rápido também.